Salve, galera! Venho através desse vídeo contar minhas percepções sobre a minha experiência nos Estados Unidos. Primeiramente, vale lembrar que viajar é vida e é um salto para as novidades, é uma senhora de uma experiência com um turbilhão de acontecimentos. Viajar no contexto geral, independentemente se é dentro do seu país ou fora, pode ser um ato solitário ou acompanhado. Mas quando você decide ir para qualquer lugar, sozinho ou não, você marca um encontro com você mesmo, que é como se fosse um encontro com um terapeuta interior que te abraça. E parece que quando a viagem é para fora do Brasil, a solidão é ainda mais evidente. Quando você pisa ali no aeroporto de Guarulhos, com a sua malinha, é você e Deus buscando o ponto de equilíbrio. Viajar para um país de primeiro mundo é conhecer um universo completamente diferente do que estamos naturalmente acostumados, pois o desenvolvimento ou subdesenvolvimento não são só o IDH, a economia ou a moeda de um lugar. É sobre a cabeça, os hábitos, os costumes do povo, bem como sua cultura. Quando você mora num país como o Brasil, que não tem neve, por exemplo, salvo algumas exceções de acontecimentos inéditos e inusitados, de neve em alguns estados, que tem acontecido esse ano, você já percebe a forma de funcionar das pessoas do local, se adequando à realidade, clima e afins. Quando eu fui para lá, estava frio e nevando. É outra realidade. Porém, eles estão preparados para o frio. Tem roupas que suportam o frio e os ambientes são climatizados. Eu passo mais frio no Brasil que em países que tem neve. Quando eu fui, era Natal. Normalmente as pessoas testemunham que tiveram experiências um pouco traumáticas quando chegam no aeroporto para passar pelos guardinhas. Porém, para mim foi tranquilo e favorável. Como era Natal, tinha bastante fila, mas andou rápido e os guardas estavam de bom humor, sabe? Então só perguntaram o que eu ia fazer lá e onde eu ia ficar e sem mais. Feliz Natal e tchau. Então foi bem sem crise. Fui seguindo as placas e sem estresse. Quando eu saí do aeroporto, eu optei por pegar um táxi, porque eu estava sem internet, eu não comprei aquele chip para ter acesso à internet na rua, e eu tinha traçado uma rota de ônibus até o endereço que eu ia ficar, mas mesmo parecendo complexo, porque metrô e transporte público é meio parecido em qualquer lugar, né? Depois de morar em São Paulo, e se virar por lá não é tão complexo se virar em outras capitais do mundo. Porém, como a minha mala estava muito pesada, eu optei pelo táxi. O taxista era bem simpático e parecia um pouco o personagem do Maluco no Pedaço, sabe? Ele conversou bastante comigo e foi bem receptivo. Me deu dicas da cidade, foi bem de boa, perguntou do Brasil. E no Airbnb, eu não troquei ideia com o cara, o dono da casa. Ele deixou as coordenadas de onde pegar a chave e não deu muitas horas. Nova York estava lotada de turistas de todo mundo e o local que eu fiquei era perto de Manhattan, mais ou menos. Foram 3 dias em Nova York e depois quase 2 meses em Ítaca, uma cidade que fica 5 horas de ônibus de Nova York, com cerca de 30 mil habitantes. É uma cidade portal para estudantes, pois lá tem uma das melhores universidades do mundo. Como vocês sabem, brasileiro não tem fama muito boa em alguns países, devido ao comportamento um tanto quanto fora dos padrões sociais esperados. Lógico que não podemos generalizar, mas se eu puder quebrar essa fama, eu vou fazer. Chegando em Ítaca, eu pensei, eu não quero ser uma turista que só come, dorme, caga e passeia. Quero fazer imersão, entender um pouco da cultura do povo, como o povo vive, que eu acredito que uma viagem para o exterior começa, né, antes de você pisar no aeroporto do seu país, com destino ao país que você quer ir. Porque é de extrema relevância também que você tente entender minimamente a língua, a cultura, a história, para não desrespeitar a cultura do outro ou ter comportamentos ofensivos. Então eu encontrei um lugar para fazer voluntariado lá. Era uma organização vinculada à igreja que preparava marmitas para os moradores do abrigo. Bem como dava suporte também psicológico, doava roupa de frio e etc. E essa organização tinha uma parceria com mercados da cidade, que também doava alimentos fora as refeições que a gente preparava. As pessoas têm a falsa ideia de que não tem pessoas de baixa renda ou pessoas vivendo em situação vulnerável nos países desenvolvidos. No entanto, isso é visto por lá. A experiência foi muito rica, tanto para conhecer os moradores da cidade que também voluntariavam e que, por sinal, foram muito solícitos e muito abertos, muito queridos. Também para conversar com as pessoas em situação vulnerável, que iam buscar as refeições e mais um adendo importante, treinar a língua. Para mim, essa experiência foi emocionante e a cereja do bolo da viagem, porque eu pegava transporte público para chegar até lá, então eu passava pelas partes mais legais da cidade e outras partes que poderiam ser consideradas como não um destino de turista, sabe? E descia num ponto que tinha um café e quando eu tinha tempo sobrando eu parava lá e dava um relax. Ou dava uma volta pela cidade, andava a esmo pelo centro.
que era bem simpático, por sinal, e entrava em lugares públicos que eu não conheceria se eu não tivesse saído andando com curiosidade para bater perna. Outra coisa que foi muito legal nessa viagem foi ter conhecido uma pessoa na ONG que eu voluntariei, que se tornou uma grande amiga. Eu posso dizer que foi um presente que a vida me deu nessa viagem. Uma das pessoas que mais me ajudou nessa viagem foi uma pessoa que eu nem conhecia e que agora é uma das minhas melhores amigas. Paradoxos da vida real. Depois ela compartilhou comigo que ela também voluntariava em uma ONG que dava suporte para estudantes da universidade que tinham tentado cometer suicídio, pois a universidade nos Estados Unidos é um nível de competição e cobrança que faz as pessoas terem burnouts com facilidade. Fora lidar com a solidão, considerando que a cidade é gelada e não tem lá muito entretenimento. A cidade tinha pouco Uber e depois de um horário, nem ônibus nem Uber, era assustador isso. E eu comi 2 dobrados para achar um lugar para fazer exame de Covid para voltar, pois todos os lugares tinham que ter carro para fazer o exame de dentro do carro. Mas por sorte eu achei uma clínica que eu tive que andar para burro para fazer o exame, que era presencial. Glória a Jeová, porque senão eu não ia conseguir voltar embora. Outra coisa que eu absolutamente amei foi a academia. Como vocês sabem, eu sou uma rata da academia e quando eu viajo, isso é algo que eu não abro mão. Comecei a treinar numa academia lá que era imensa, tipo uma Smart Fit, só que bem maior, que chama Planet Fitness. É uma academia que fomenta a diversidade, não assédio, e eu me sentia muito livre para treinar lá, porque cada um cuidava da sua vida. Você não se sentia constrangido se fosse treinar com uma barriga de fora, um top, porque as pessoas respeitavam e muito. Conversei com algumas pessoas que até na abordagem foram super discretas, e é muito interessante a diferença cultural mesmo. Um dia eu estava pulando corda num canto e veio um cara e pediu licença e disse: "Hey man, your frame work is amazing." Ele virou as costas e saiu andando. Achei curioso como eles chamam as mulheres de men. Isso aconteceu também no voluntariado. Uma senhora queria ajuda minha e ela me chamou de men. Foi muito curioso. Eu fiquei tão feliz com o comentário do cara da academia. Não porque ele elogiou o meu jeito de pular corda, mas porque eu entendi o que ele disse. Porque eles usam muita gíria. E como eu fui em uma época de pandemia, escutar outra língua abafada na máscara não é para os fracos. Teve um outro piá que falou comigo sobre as tatuagens e elogiou e perguntou onde eu fiz. Aí eu disse que eu fiz no Brasil e ele começou a falar de outros assuntos. Foi bem curioso também. Outra coisa curiosa era que eu ia pra academia bem cedo, debaixo de neve e toda encapotada às 6 da manhã. E eu não ia com medo, apesar de estar escuro. A cidade era pacata, tipo zero violência. Eu ficava com mais medo do que aparecesse um bicho selvagem, tipo um urso ou uma águia, adentro. Tem pets que são capturados por pássaros gigantes, juro. Quando minha amiga de lá me disse isso, eu não acreditei. Até ela me mandar um vídeo com a prova. Um dia eu estava fazendo uma videochamada com ela e ela estava encabulada, porque ela estava na casa de uma amiga que estava viajando e ela estava cuidando dos gatos dessa amiga. E o gato tinha saído, tinha se alongado e ele ainda não tinha voltado. E ela estava com medo e super tensa que o pássaro pegasse o bichano. Bizarro. Voltando à pauta. Quando eu chegava na academia, eu tirava os casacos e já ia com a roupa do treino por baixo. 30 mil camadas de roupa. E a bota ficava cheia de neve. Eu deixava tipo num canto, ia treinar e quando eu acabava eu limpava o local onde eu deixei a bota no vestiário, porque eu aprendi que quando você chega num lugar ou usa um banheiro que estava limpo, você deve deixar o banheiro do jeito que encontrou, limpo. Aí eu limpava a sujeira. Aí um dia eu estava terminando de me vestir para voltar para casa e quando eu limpei o local, uma senhora me disse: "Se todo mundo fizesse o que você fez, o mundo estaria melhor. Parabéns." Eu achei curioso isso, porque parece que as coisas deveriam ser normais, parece que não são mais. Volta e meia aparecem nos jornais pessoas que encontram coisas que não são delas, tipo uma carteira com dinheiro e entram em contato com o dono para devolver a carteira. Eis que viram manchete e são tratados como heróis, como se fosse um ato de coragem ser honesto. Enfim, bizarrice do século XXI. Alguém pede para o mundo parar de girar para eu descer? Outra coisa que quem viaja para outro país deve fazer é gastar um tempo no mercado. Eu ficava horas, passava por todos os setores, nenhum era excluído. Até os produtos de limpeza eu ia dar uma checada. Eu achei muito legal ficar lá olhando e vendo que eles têm ferramentas para sua rotina, diferente da nossa, ver a sua alimentação e afins, ver que frutas suportam a neve, quais as verduras. Lá eles vendem remédio na farmácia, roupa. Muito interessante e curioso a diferença, e a sacola lá era ecológica.
não como a nossa de plástico. E sempre tinha uma guria no caixa que era muito fofa. Ela sempre perguntava se eu queria fazer o cartão do membro do mercado. Aí na primeira vez que ela perguntou, eu disse que eu não era da cidade, que eu já estava indo embora em breve. Aí toda vez que eu ia no caixa dela, ou eu caía no caixa dela, ela passava o cartão dela com descontos. Outra coisa que eu achei divino foi o céu. O céu de Ítaca foi um dos céus mais belos que eu já vi na minha vida. Tinha dia que parecia pintura, de tão maravilhoso. E o mais curioso, isso acontece em qualquer lugar, acho que você já aconteceu. Mesmo que você tenha a melhor máquina do mundo, com a melhor câmera, nunca sai com a mesma proporção de beleza. Então contente-se em guardar nas suas memórias algumas paisagens. Tipo o sol refletindo na neve, também é uma cena emocionante. E a neve caindo é algo muito relaxante. Enfim, foi um período de muito aprendizado que me fez enxergar e ressignificar muita coisa, deixar histórias para trás e renascer. Estados Unidos não é um país tão fácil de se viver, o sistema de saúde é muito caro e tudo que você vai fazer no país tem que pagar, é capitalismo selvagem. Porém, na cidade que eu fiquei, eu saía para correr na rua, as pessoas passavam por mim e diziam bom dia e eu me sentia muito abraçada pelos moradores. Por onde eu passei, eu fui bem recebida, mercados, farmácias, eu sempre dava um jeitinho de interagir. Na farmácia eu conheci um senhor que conversava comigo sempre que eu dava uma passadinha lá. E quando eu pegava o busão para ir pro voluntariado ou pro centro, o motorista sempre dava bom dia e tinha bastante motorista super jovem. E também mulheres, eu achei muito maneiro. Quando eu fui, eu paguei R$6 no dólar, mas decidi não sofrer por isso. Meu pai era muito sábio quando dizia que quem converte não se diverte. E eu sabia que poderia ser a primeira e a última vez que eu estava indo pra lá, então relaxa e goza, guria. Posso dizer que foi uma experiência única, andar pelas ruas, comer nos restaurantes, conhecer os cafés, visitar o museu, bares, shoppings, andar pelas ruas a esmo, etc. Eu não sei se um dia eu voltarei, mas minhas lembranças voltam com carinho e respeito. Então eu sou grata por essa viagem e experiência e obrigada por ter assistido. Um forte abraço!